Aleluia, glória a Deus. Shalom, queridos. Graça e paz a todos. Bom dia, né? Nessa manhã de domingo, que a presença do Senhor nos invada, de tal forma que não haja espaço em nós para nós mesmos. Glória a Deus, que bênção poder estar aqui com vocês nessa manhã, exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo. Já estava com saudade desse tempo de intercessão pelas nações, admito. Pela nação, admito. Mas não deixamos de orar pela nação em nenhum instante, de interceder pela nação em nenhum instante. E glória a Deus por esse tempo precioso que o Senhor tem separado para que estejamos diante dele, com inteireza de coração, com total dedicação, com o coração quebrantado, porque é isso que ele deseja de nós. É isso que ele deseja de nós. E para começar esse tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25. Ou melhor, ao versículo 27. Joel 2, de 21 a 27. Semana passada, porque hoje já começa uma nova semana, então semana passada eu estava lendo o livro de Joel. E o Espírito Santo falou ao meu coração dentro desse texto. Claro que nós sabemos que parte desse texto é o nosso decreto de 1993, Consciência de Missão. Mas todo o texto nós precisamos tomar por profético sobre a nossa nação. E eu quero ler junto com você para poder orar pela nossa nação. Amém? Na certeza do que Deus já declarou a respeito do Brasil. Deus já declarou, Deus não vai fazer novas promessas para o Brasil. Deus não vai trazer profecias novas para o Brasil. O Senhor já falou a respeito do Brasil, aquilo que ele tem para o Brasil. O propósito de redenção do Brasil já foi gerado, já foi proclamado, já foi declarado. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos apenas, tão somente, nos posicionarmos nele, assumir o nosso papel de intercessores da nação, assumir o nosso papel de guerreiros do Senhor, de atalaias do Senhor, de dizer, olha, eu não descansarei e nem darei descanso aos meus olhos, até que o Senhor opere a redenção da nação brasileira. Esse é o meu papel como igreja. Esse é o seu papel como igreja, meu irmão. E nós precisamos fazer isso com a vida no altar do Senhor. Completamente derramados, quebrantados diante do Senhor. Amém? Olha o que diz Joel 2, versículo 21 a 27. Assim declara a palavra do Senhor. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque Yahvé faz grandes coisas. E eu quero ler de novo. E a partir de então eu quero começar a ler colocando o Brasil. Em tudo que tiver terra, em tudo que tiver Sião, eu quero colocar o Brasil. Então não temas, ó nação brasileira. Regozija-te e alegra-te, porque Yahvé faz grandes coisas. Então o Brasil não deve permanecer num lugar de tristeza e de amargura, porque Yahvé tem feito grandes coisas. É para a igreja que o Senhor declara isso. É para a sua igreja na nação brasileira, que tem segurado as pontas do altar, que o Senhor tem declarado essa palavra. Ei, igreja, alegra-te, regozija-te, porque eu tenho feito grandes coisas. E olha o que continua dizendo a palavra profética. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Então, não temamos as dificuldades econômicas da nossa nação, porque é o Senhor quem proverá. É o Senhor quem está dizendo, olha, os pastos do deserto reverdecerão. Se você, claro que não nós, mas o Senhor está falando assim, se os animais do campo haveriam de se preocupar, porque os pastos do deserto não estavam verdes, eles não se preocupem, porque os pastos do deserto reverdecerão.
Os pastos da nação brasileira reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto. A seu tempo, o fruto da nação brasileira será visto. Permaneça, persevere na presença do Senhor. Continue quebrantado. Ore, clame a Ele. A figueira e a vide produzirão com vigor. Quantos de nós temos produzido no Senhor, temos plantado no Senhor, colocando os nossos corações nas circunstâncias, colocando o nosso coração naquilo que tem acontecido ou que não tem acontecido e que nós queríamos que estivesse acontecendo. Mas eu te digo, coloque o seu coração no Senhor. Permita que o seu coração permaneça no Senhor. A sua alegria não pode ser circunstancial. Aquilo que acontece ou deixa de acontecer. O Senhor, Ele já é soberano. Ele não precisa fazer algo para que a sua soberania seja perceptível, para que a sua soberania seja aceitável aos olhos dos homens. Não, não, não. Meu Deus não precisa que ninguém o aceite como Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é soberano. Ele é poderoso. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que a figueira e a vide produzirão com vigor. Não temas. Não temas. E o verso 23 vai dizer: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Alegrai-vos, pois, nação brasileira. Povos da nação brasileira. Povo brasileiro. Propriedade exclusiva de Yahvé. Regozijai-vos em Yahvé, o vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida à chuva. O Senhor trará a chuva sobre a terra em que nós semeamos sementes de oração, de clamor, de intercessão, de busca intensa. Sobre esse território que nós semeamos a vida de Deus, em que nós semeamos em intercessão, em clamor, em quebrantamento. Sobre esse território, o Senhor nos dará justa medida à chuva. O Senhor nos dará essa chuva para regar essas sementes. E o que mais? Fará crescer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Ele fará crescer na chuva que vem antes do tempo e na chuva que permanece ainda depois do tempo. O Senhor fará com que as nossas sementes de fé, que são plantadas para com a nação brasileira, frutifiquem fora do tempo, fora da curva. Porque ainda depois que as nações da terra chegarem a dizer onde está o teu Deus, o Senhor continuará operando grandes coisas na nação brasileira. O nosso Brasil não se dará à prostituição. A nossa nação não se dará à corrupção. A nossa nação não se dará ao adultério. A nossa nação não se dará à feitiçaria e à idolatria. Não se dará. Os nossos corações permanecerão sensíveis à voz de Deus. Porque enquanto houver chama no altar, haverá vida, haverá sacrifício, haverá rendição, haverá entrega. Por isso eu te digo, abra o seu coração para o Senhor. Faça a sua entrega a Ele de coração quebrantado. Se você está num propósito de jejum, de intercessão, permaneça. Porque o Senhor que te chamou para o propósito, Ele te colocará a viver um tempo frutífero no propósito que Ele te chamou para viver. Ele te fará frutificar. A frutificação não vem dos homens. Os homens não podem fazer frutificar a semente que Ele mesmo plantou. Mas é o Senhor da seara. É o Senhor do tempo. É o Senhor que manda a chuva em tempo oportuno. É Ele quem fará frutificar a nossa semente. Por isso eu lhe pergunto, que semente você tem lançado sobre a nação brasileira? Que semente você tem lançado a respeito da igreja brasileira? O que nós mais vemos é a própria igreja proferindo palavras de maldição contra si mesma. Uns contra os outros, contra a própria denominação, contra outra denominação, ou talvez contra si mesmo. Quais as palavras
Quais as sementes que você tem lançado sobre a sua casa, a sua família? Quais as sementes? São sementes de vida? São sementes de transformação? São sementes de libertação? De redenção? Ou são sementes de murmuração? De acomodação com o que tem acontecido? Talvez você tenha olhado para as pessoas ao seu redor e tenha se acomodado com a situação em que elas se encontram. Não permita que o seu coração se esfrie. Não permita que o seu coração se esfrie. Deixe que o Senhor traga uma chama viva, uma brasa viva do altar e coloque nos seus lábios para que você profetize, para que você ore, para que você esteja quebrantado, para que você se renda a Ele. O Senhor quer falar com você. E isso não é algo do tipo, Ele quer falar com você porque você merece, não. Ele quer falar com você porque Ele é soberano. Ele quer falar com você porque Ele é poderoso. Quebrante o seu coração diante dEle. Renda-se a Ele totalmente. Até que não haja espaço para você mesmo. Até que não haja espaço para o pecado. Até que já não haja espaço para as murmurações. Cuidado com as sementes que você tem lançado sobre a terra. Sobre a terra da sua vida, a terra da sua família, a terra da igreja, a terra da nação. Cuidado. Lance sementes de vida. Porque aquilo que você lança sobre a terra tem poder. Por isso lance boas sementes com fé. Porque é o Senhor, Yahvé, quem trará a chuva e quem fará crescer, como em tempo de chuva temporã e serôdia. Em tempo e fora de tempo, antes, durante e depois, a frutificação do Senhor, a chuva, a abundante chuva de avivamento, continuará sobre a terra que um dia foi seca. A terra que um dia foi seca experimentará de um transbordar dos rios do Espírito. Talvez essa terra seca seja o seu coração, não sei. Por isso, abra-se para que o Senhor opere na sua vida as libertações necessárias. As libertações necessárias que Ele deseja operar. Amém? Olha o que continua falando a palavra. E agora a gente vai entrar no nosso decreto de 93. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome de Yahvé, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, que tem procedido maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de vocês, ó nação brasileira, e que sou Yahvé, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa é uma promessa do Senhor a nosso respeito. As eiras se encherão de trigo. Onde um dia houve palha seca, haverá trigo em abundância. Os lagares que um dia estiveram escassos de vinho, escassos de uva, transbordarão de mosto e de azeite. Há uma promessa de restituição dos anos que foram consumidos. Olha, os anos que foram consumidos na nossa nação pelo pecado de gestões governamentais anteriores serão restituídos na autoridade do nome de Jesus. Por isso nós nos posicionamos para declarar: o Brasil será restituído em todas as áreas em que ele foi roubado, em que ele foi minado, em que ele foi furtado
cortado nas suas entranhas, será devolvido, as riquezas da nação serão devolvidas. Porque o Senhor tem uma promessa de restituição dos anos que foram consumidos. Pelo gafanhoto migrador. Pelo gafanhoto destruidor. Pelo gafanhoto cortador. Haverá restituição. Não olhe para aquilo que foi roubado. Existem pessoas que olham para aquilo que foi roubado no outro tempo e que se limitam àquilo lá para não cumprirem a vontade de Deus. Não, não. Não. O Senhor vai te restituir. Persevere. Permaneça nele. É uma promessa dele a você. Eu vos restituí-vos-ei. Eu te restituirei tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador. É uma promessa para a nação brasileira. É uma promessa para a igreja brasileira. É uma promessa para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. É uma promessa do Senhor. E continua dizendo: o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome de Yahvé, o vosso Deus. Por isso, louve o nome de Yahvé, o vosso Deus. Louve o nome de Yahvé, o teu Deus. Por quê? Porque ele já tem nos feito comer abundantemente. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor já tem te feito comer abundantemente. O Senhor tem provido sobre a sua vida abundantemente. Por isso, louve o nome de Yahvé, o teu Deus. Louve-o de todo o teu coração. Louve-o com todas as tuas forças. Que o seu coração esteja quebrantado diante dele. Contrito diante dele. Que ele encontre louvor em seus lábios e sinceridade em seu coração. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que estamos alegres. Nossa alegria não está nas circunstâncias do mundo, mas nos grandes feitos do Senhor nosso Deus. É Ele quem faz nascer o sol. E é Ele quem faz aparecer a nós a lua na noite. Ele é fiel em todo o tempo. Experimentamos das misericórdias do Senhor pela manhã e da sua fidelidade ao anoitecer. Porque em todo dia o Senhor nos sustentou. Durante todo um dia nós vimos a mão poderosa do Senhor, nos guardando, nos protegendo. Isso é fidelidade de Deus, meus irmãos. Isso é misericórdia, isso é graça imerecível. Isso é favor do Senhor sobre as nossas vidas. Isso também se aplica à nossa nação. Então, louvareis o nome de Yahvé, o vosso Deus, que tem procedido para convosco maravilhosamente. E ele está dizendo aqui: o meu povo jamais será envergonhado. No lugar onde o Brasil foi envergonhado, haverá dupla honra. Não para a glória de homens, não para a glória de uma nação, mas para que o Senhor seja glorificado no lugar onde ele foi escarnecido. No lugar onde o nome do Senhor foi escarnecido na nossa nação. Nas salas fechadas decisivas, ali, naquele mesmo lugar, será restaurada a memória de Yahvé, o nosso Deus. Naquele mesmo lugar haverá glória para o nosso Deus. Porque o meu povo, é assim que diz o Senhor, jamais será envergonhado. Isso é um decreto permanente do Senhor. Isso é uma palavra permanente do Senhor a nosso respeito. Jamais seremos envergonhados. Isso não tem a ver com humildade. Jamais serei envergonhado, então nunca mais vou precisar passar por uma oportunidade de exercer humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o Senhor está dizendo é que no lugar onde houve humilhação à nação, no lugar onde houve idolatria, pecado, destruição, bancarrota, nesse mesmo lugar haverá honra. Nesse mesmo lugar não seremos mais envergonhados. Por isso esta é a palavra do Senhor. E ele termina dizendo: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou Yahvé,
o vosso Deus. Diante de tudo isso, de toda essa provisão, de toda essa promessa, você vai perceber que Ele está no meio de nós. Quando você começar a perceber o que o Senhor tem feito diariamente na nossa nação, você vai se dar conta que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele tem operado no meio de nós. O seu poder é perceptível no meio de nós. A sua graça imorredora está no meio de nós e sobre nós. E no meio desse processo nós veremos a mão do Senhor. E nós diremos: esse é Yahvé, o meu Deus. Porque Ele tem procedido maravilhosamente para conosco. As suas promessas são infalíveis, inegociáveis. Sua palavra é inerrante. Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele mesmo declarou e decretou. Os mandamentos do Senhor são eternos. Os mandamentos do Senhor são perpétuos, de geração a geração. E mais uma vez nesse versículo, onde ele vai dizer: sabereis que estou no meio de vós, ele vai dizer novamente: e o meu povo jamais será envergonhado. Porque a presença do Senhor nos traz a certeza de que não seremos mais envergonhados como nação. Quando a presença do Senhor entra, a idolatria tem que sair. Quando a presença do Senhor entra, a feitiçaria tem que bater em retirada. Quando a presença do Senhor entra, não há lugar mais para a incredulidade, não há lugar para a miséria, não há lugar para a corrupção, não há lugar para a pobreza, não há lugar para a imoralidade, não há mais lugar para a promiscuidade, porque a presença do Senhor entra trazendo libertação. É por isso que primeiro ele vai dizer: sabereis que estou no meio de vós e que sou Yahvé, o vosso Deus. E depois ele vai dizer: e o meu povo jamais será envergonhado. A promessa de que não seremos envergonhados precisa vir acompanhada com a certeza da presença dele. Porque sem a presença do Senhor, essa promessa não tem validade. É a presença dele que faz toda a diferença. Ele está no meio de nós. Ele está em nós. Ele está operando na nação brasileira, em diferentes pontos, em diferentes lugares. E o seu povo, nação brasileira, jamais será envergonhado. Amém? E eu quero orar a oração dessa semana. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. E eu quero abrir em Efésios capítulo 1. A carta aos Efésios. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia junto comigo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Efésios, capítulo 1. Versículo 7. Olha o que declara a palavra do Senhor. Efésios 1, 7. A respeito do sangue de Jesus, a palavra declara: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então vamos aqui. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em primeiro lugar, a remissão de pecados que temos é pelo sangue de Jesus. Não haverá remissão de pecados sem ser pela aplicabilidade do sangue de Jesus. O sangue de Jesus aplicou justificação desde o primeiro homem até o último homem que nasceu na terra. Desde Adão até o último que nasceu na terra. Através desse sangue nós temos acesso a ser perdoados, a termos a remissão de pecados, a sermos redimidos pelo poder desse sangue. Porque a remissão dos pecados nos será dada segundo a riqueza da sua graça. A graça do Senhor é tão rica
que se manifestou através da morte de Jesus. A morte de Jesus foi a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Essa graça que superabundou no mesmo lugar onde um dia abundou o pecado. Essa graça imorredora que liberta, que transforma, que opera redenção e transformação, libertação, restituição. Aleluia! O segundo texto, dentro desse aspecto do sangue de Jesus que nos traz perdão de pecados, é Colossenses 2, versículo 14 e 15. E a palavra do Senhor vai nos dizer: tendo cancelado o escrito que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, escravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, olha só, ele cancelou o escrito de dívida. Foi aquilo que eu disse. Quando Jesus morreu na cruz, houve justificação desde Adão até o último homem que nasceu na terra. Porque ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Havia um escrito contra nós que determinava a nossa identidade. Nós éramos aquilo que estava imputado sobre nós. Então, se a palavra fosse idolatria, então nós éramos idólatras. E aquilo era um jugo, aquilo era um escrito que estava sobre nós e que nós teríamos de pagar uma dívida daquilo. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele cancelou esse escrito. Ele cancelou aquilo que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Porque o escrito de dívida que havia contra nós nos trazia morte eterna. Estávamos destinados a passar a eternidade com Satanás, porque havia um escrito de dívida contra nós. Então, quando Jesus cancela esse escrito, quando ele leva sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas falhas, ali ele remove inteiramente esse escrito, escravando-o na cruz. Então preste atenção, o pecado não está em Jesus hoje. Ele levou na cruz uma só vez para trazer a redenção de toda a humanidade. Então essa ideia de exaltação a um Cristo crucificado é mentirosa, é idolatria, é pecado. O apóstolo Paulo vai nos exortar a respeito daqueles que querem crucificar Jesus mais uma vez, fazendo inválida a crucificação que um dia aconteceu. Não, meus irmãos. Aconteceu de uma só vez e que foi necessária para transformar toda a humanidade. O sangue de Jesus foi suficiente para libertar, para restaurar, para transformar histórias, para libertar cativos e oprimidos, para tirar uma vida que está no pecado daquela circunstância e o transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse foi o propósito do Pai. Transportar-nos para o reino de Cristo Jesus. Como filhos perdoados, remidos, livres de pecado, livres de toda a culpa. E veja o que ele fez. Porque ele não só removeu o pecado, ele não só removeu a dívida, ele não só cancelou escravando-a na cruz. Ele despojou os principados e as potestades. Então, o Senhor não só removeu de você a culpa, ele despojou os principados e potestades que se levantavam contra você, trazendo um rol de dívida, de culpa a seu respeito. Satanás pegava a sua dívida e tratava a sua dívida como algo que te identificava e que determinava quem você era. E de fato determinava, porque nós não tínhamos sido redimidos, salvos, libertos pela graça. Não, ainda não tínhamos sido alcançados.
Mas uma vez que o Senhor cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, ele despojou os principados e potestades. Por isso, não aceite o decreto de Satanás contra a sua vida. Toda vez que houver um insight de que você está destinado ao inferno por conta do pecado do passado pelo qual você se arrependeu, lembre a Satanás também que ele foi despojado, que ele foi condenado eternamente. Sabe por quê? Satanás, ele tem inveja do crente, porque há perdão para o crente. O crente pecou, o crente um dia pertenceu a Satanás, é bem verdade, porque todos nascemos em pecado, e em pecado fomos concebidos pela nossa mãe. Mas houve perdão para nós. Há perdão para nós, mas não há perdão para Satanás. A condenação de Satanás, ela já foi determinada, decretada. Não há perdão para Satanás. Não existe voltar atrás. Não existe Deus jamais irá cancelar o escrito de dívida que há contra Satanás. Satanás é nosso inimigo. Satanás é inimigo de Deus. Satanás é inimigo de tudo aquilo que pertence a Deus. Então o que ele quer fazer, já que ele não pode remover a sua própria condenação? Nos levar com ele para a sua condenação. Porque o inferno não foi preparado para os homens. Não foi. Por pior que seja o homem que você tentar lembrar aí, o inferno não foi preparado para ele. Tivemos homens terríveis ao longo da história, né? Em termos de massacres. Mas ainda assim o inferno não foi preparado para eles. O inferno foi preparado para a condenação de Satanás e dos seus demônios. Então o que Satanás quer fazer? Atrair pelo engano o máximo de pessoas que ele puder, para levá-las a estar debaixo da condenação eterna em que ele está. Por isso, todas as vezes que você lembrar que Jesus te redimiu, lembre-se também o que ele fez com Satanás. O que ele fez com os principados e potestades. Ele os despojou, publicamente os expondo ao desprezo. Você entende isso? Que os principados e as potestades foram expostos ao desprezo. Satanás foi exposto ao desprezo. Os demônios foram expostos ao desprezo. Por isso, quando Satanás tentar se levantar na sua casa, lembre a ele, Satanás é maldito e você foi exposto ao desprezo, porque Cristo Jesus te despojou e triunfou sobre você na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi triunfo sobre o inferno. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre Satanás. Jesus triunfou sobre o mundo. Jesus triunfou sobre o pecado. Por isso nós não podemos mais viver debaixo da escravidão do pecado, meus irmãos. Porque através desse sangue nós temos acesso ao arrependimento. Nós temos acesso à libertação. Nós temos acesso à redenção. É através do sangue de Jesus. Esse sangue que é poderoso. Esse sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque Abel era homem e tinha pecado. O sangue de Abel era inocente, talvez, por fatores de justiça, por fatores de que Abel expressava o temor do Senhor em seus sacrifícios, em suas ofertas ao Senhor. Mas não porque ele não tinha pecado. Então por isso que o sangue de Jesus fala mais alto. Porque Jesus não teve pecado. E porque ele é o próprio Deus. Abel era homem, filho do homem. Mas Cristo Jesus veio como homem, como filho do homem, sendo filho de Deus. A oferta perfeita do Pai foi uma vez só. Se culminou ali na cruz do Calvário, na ressurreição, na verdade.
mas foi suficiente para redimir toda uma humanidade. Não despreze o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você não proclama a aplicação do sangue de Jesus sobre uma enfermidade, toda vez que você de primeira mão recorre para outras maneiras de resolver aquele problema, você está tornando inválido o sangue de Jesus. Você está tornando inválido o poder do sangue de Jesus. Todas as vezes que você se condena pelo pecado que já foi perdoado por Jesus, você está tornando inválido o cancelamento do escrito de dívida que Jesus fez a respeito do seu pecado do passado. E quando eu falo passado, não estou falando de 50 anos apenas, não. Pode ter sido ontem, pode ter sido hoje, ainda essa manhã. Arrependa-se. Reconheça onde você caiu. Arrependa-se e volte para o lugar onde Deus te quer. Esta é a palavra do Senhor. Arrependa-se. Foi isso que o Senhor declarou à igreja de Éfeso. E é isso que Ele declara a mim e a você. Arrependa-se. Retorne ao primeiro amor. Existem pessoas, e são muitas pessoas, que permanecem no lugar da queda pelo engano de se sentirem imerecedoras do arrependimento, do perdão de pecados. Não é a sua consciência quem determina se você merece ou não. Não é o mundo quem determina se você merece ou não. Não é Satanás quem determina se você merece ou não. É aquilo que Jesus já fez que determina. Jesus não vai fazer. Ele já fez. Já foi feito. Se estamos aqui, já é por causa da graça. Amém? E essa graça que se manifesta todos os dias, em todo o tempo. Mas que houve um momento necessário onde o sangue de Jesus precisou ser derramado. E parece que só lembramos disso no dia da Santa Ceia e não podemos ser assim. Todos os dias precisamos trazer à memória a aliança que temos com Jesus. Amém, queridos? Então tome essa palavra em seu coração. E todas as vezes que Satanás ousar se levantar contra você, lembre-se da condição que ele tem. Ele foi despojado, publicamente exposto ao desprezo. E nesse mesmo lugar, Cristo Jesus foi triunfado, ou melhor, triunfou na cruz do Calvário. Amém? E eu quero orar nessa manhã de domingo, para que o sangue de Jesus seja aplicado sobre a sua vida, trazendo perdão de pecados. Não se condene. Não se condene mais. Arrependa-se. Arrependa-se. Tem pessoas que não se arrependem por medo de voltar a cair no mesmo lugar. Deixa eu te contar uma coisa. É a sua vida na dependência do Espírito Santo, no cotidiano, no dia a dia, que vai fazer com que você permaneça em fidelidade ao Senhor. Pare de procurar forças em você para ser fiel. Não há fidelidade em nós mesmos. Fidelidade é fruto do Espírito, é manifestação do Espírito em nós. É o Senhor quem vai fortalecer o seu coração para permanecer nele nos dias de tribulação, para permanecer nele nos dias de dificuldade, para permanecer nele nos dias de tentação. Porque a própria palavra já declara: diante da tentação, o Senhor abre uma porta de escape por onde podemos passar. Por isso, não se condene. Tem pessoas que não têm cumprido a vocação soberana do Senhor nas suas vidas por causa de uma autocondenação de pecados ocultos do passado. Permita-se ser perdoado por Jesus e perdoe-se. Se perdoe. Perdoe a você mesmo. Perdoe a você mesmo. Olhe para Jesus. Encontre nele cancelamento da dívida que há contra você. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero orar. Pai Santo, obrigado. Porque a tua presença é real neste lugar. Pai, é tão bom estar com os nossos irmãos
É tão bom estarmos estudando a Tua palavra, em comunhão. É tão bom, Senhor, podermos ter a revelação do que Cristo já fez por nós. Pai, obrigado. Obrigado pela obra perfeita de Jesus operada na cruz. Que manifestação extravagante de graça e de amor. Eu jamais poderia pagar por isso. Eu jamais poderia expressar em totalidade o meu amor a Ele de forma que se comparasse ao dele por mim. Senhor, eu oro nesta manhã para que as vidas que aqui se encontram se permitam ser perdoadas por Jesus. Se permitam ser transformadas por Jesus. Se permitam ser restauradas por Jesus. Pai, nós te amamos. E nós reconhecemos o teu poder nas nossas vidas. Opera em nós a tua vontade, Senhor. Opera em nós os teus propósitos. Pai, nós queremos ter um coração quebrantado, para que diante das circunstâncias o Senhor venha falar conosco de maneira tão simples e tão leve, tão aberta. Quantos de nós temos levantado um muro de separação entre o Senhor e nós? E o nome desse muro são as memórias do passado. Nós removemos toda memória de pecado. Declaramos a aplicação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A manifestação da graça que é rica, da poderosa presença do Senhor que liberta as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que o teu Espírito tenha liberdade para operar arrependimento, para operar libertação, para operar transformação, cura, para operar, Senhor, aquilo que está no teu coração. Eu oro em nome de Jesus, para que o sangue de Jesus seja aplicado, trazendo perdão de pecados. Eu profetizo agora em nome de Jesus, toda condenação a si próprio seja removida agora em nome de Jesus. Declaro uma igreja sarada na sua mente, sarada na sua alma, no seu entendimento, no seu espírito. Eu profetizo uma igreja posicionada no Senhor, que andará no Senhor e que profetizará os decretos do Senhor para a nação. Basta, Senhor, de uma igreja que se move pelas circunstâncias, que se move pelos acontecimentos ruins. Nós declaramos que o Senhor já cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, que havia contra o Brasil, que havia contra a igreja, que havia contra a nossa casa, a nossa família. Foi cancelado o escrito de dívida e nós profetizamos a aplicação do sangue de Jesus agora, em nome de Jesus, sobre cada casa, seja aplicado o sangue de Jesus, sobre cada família, seja aplicado o sangue de Jesus, sobre a igreja, sobre a nação, em nome de Jesus. Profetizamos a aplicação do sangue que traz vida, que traz redenção, que traz libertação, que traz cura. Declaramos que a graça imorredora de Jesus se manifestará em nossas vidas, trazendo superabundância, superabundância. Não haverá mais lugar para o pecado, não haverá mais lugar para os medos, não haverá mais lugar para as angústias. Haverá lugar tão somente para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Encontre em nós, Senhor, lugar. Encontre em nós disponibilidade para que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti. Nos humilhamos, nos quebrantamos diante de Ti, declarando que toda a honra pertence ao Senhor. Encontre em nosso coração um lugar de quebrantamento. É isso que eu Te peço, Senhor. Desmistifica de nós, de dentro de nós, todo pensamento errado a respeito da aplicação do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus tem poder hoje na mesma dimensão que nos dias dos apóstolos na igreja primitiva. O sangue de Jesus tem mesmo poder hoje que daqui a 1000 anos. O sangue de Jesus é suficiente.
O sangue de Jesus é poderoso. E nós oramos pela aplicação desse sangue, trazendo arrependimento, trazendo perdão de pecados, trazendo transformação e libertação em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida, declarando em nome de Jesus a aplicação do sangue de Jesus, que traz cura, que traz vida, que traz avivamento, arrependimento, salvação, em nome de Jesus. Eu quero orar também agora pelo estado do Rio Grande do Sul. Amém? Você que está aqui comigo, abra sua boca, não deixe de orar pelo Rio Grande do Sul. Nós cremos que o Rio Grande do Sul é do Senhor Jesus, por direito de redenção, por direito de criação e por direito de redenção. O Senhor criou e o Senhor redimiu o estado do Rio Grande do Sul. A libertação do Senhor virá sobre o Rio Grande do Sul de uma maneira impetuosa. Os ventos do Espírito, que são impetuosos, virão sobre o Rio Grande do Sul trazendo salvação. Não haverá nenhuma vida que permaneça de maneira endurecida diante do agir do Senhor. Você crê nisso? Eu creio nisso. Por isso eu quero orar. Em nome de Jesus eu quero orar pelo Rio Grande do Sul junto com você agora. Amém? Pai, colocamos diante de Ti o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito ali naquele estado. Porque é o Senhor quem opera a libertação. É o Senhor quem traz o crescimento da obra que é do Senhor, que é a igreja. É o Senhor quem transforma vidas, quem alcança famílias, corações. E por isso, Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero orar pelo Rio Grande do Sul declarando: completa a obra que o Senhor já começou no estado do Rio Grande do Sul. Levanta uma igreja ousada e poderosa ali naquele estado para trazer vergonha a Satanás. Eu declaro que no mesmo lugar onde Satanás trouxe escárnio, ali no Rio Grande do Sul, haverá honra, haverá glória ao Senhor, exaltação ao Senhor. No mesmo lugar onde houve idolatria, haverá santificação de vidas ao Senhor. No mesmo lugar onde se levantou canções a Satanás, haverá um entoar de cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós oramos pelo Rio Grande do Sul e declaramos: venha a tua redenção sobre Cerro Grande do Sul, prefeito Gilmar João. Oramos por Cerro Largo, o prefeito é Paulo Kipper. Oramos por Chapada, o prefeito é Gelson Miguel. Pai, oramos pela cidade de Charqueadas, em que o prefeito é Ricardo Vargas. Oramos por Charrua, prefeito Valdésio Roque. Oramos por Chiapeta, prefeito Éder Luiz. Pai, oramos por Chuí, o prefeito Marcos Antônio. Oramos por Chuvisca, prefeito Joel Santos. Oramos também por Cidreira, o prefeito Alexandro Contini. Oramos por Ciríaco, o prefeito é Odacir Melo. Oramos também por Colinas, prefeito Diaby Tarra. Oramos por Colorado, o prefeito é Celso Gob. Oramos por Condor, prefeito Valmir Land. Oramos por Constantina, o prefeito é Fidelvino Menegaso. Pai, nós oramos por Coqueiro Baixo, o prefeito Josimar Valer. Oramos também por Constantina, prefeito Fidelvino Menegaso. Eu oro, repetiu a mesma cidade. Eu oro por Coqueiro Baixo, o prefeito é Josimar Valer. Oramos por Coqueiro do Sul, em nome de Jesus, prefeito Valoí Chapuz. Declaramos libertação do Senhor sobre essa cidade. Oramos por Coronel Barros, o prefeito é Edson Arsnante, acho que é isso. Oramos por Coronel Bicaco, o prefeito é Jurandir da Silva. Oramos também por Coronel Pilar, prefeito Luciano Contini. Pai, nós oramos por Contiporã, o prefeito é Ivelton Zardo. Oramos por Coxilha, prefeito Hildo Hort. Oramos por Criciúmal, o prefeito é Marco Aurélio. Oramos também por Cristal, prefeito Marcelo Luiz.
Oramos por Cristal do Sul, o prefeito é Otelmo Reis. Oramos por Cruz Alta, prefeita Paula Rubin. Oramos por essas cidades, essas 25 cidades. E declaramos, venha a tua libertação, Senhor. Aplica o sangue de Jesus, Pai. O sangue que traz perdão de pecados. Eu declaro que os pecados da igreja do Rio Grande do Sul sejam perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus sobre cada casa, declarando que onde o sangue de Jesus está sendo aplicado ali no Rio Grande do Sul, haverá libertação. Onde o sangue de Jesus está sendo aplicado, haverá restituição, haverá provisão, haverá saúde em abundância, haverá paz, haverá cura, haverá em nome de Jesus a tua salvação que se manifestará no estado do Rio Grande do Sul. Eu profetizo que o Rio Grande do Sul pertence ao Senhor Jesus. Nós não entregamos sequer 1 centímetro, 1 metro quadrado do estado do Rio Grande do Sul. Profetizamos que o sangue de Jesus é aplicado de ponta a ponta daquele estado, cada cidade, cada município. Em nome de Jesus, venha a tua cura, venha o teu poder, venha a manifestação da tua graça, na autoridade do nome de Jesus. Nós desbaratamos as tropas malignas de Satanás que se levantam no Rio Grande do Sul para trazer destruição àquele estado, para trazer corrupção, para trazer miséria, para trazer divisão, separação, para trazer o pecado. Eu declaro em nome de Jesus que o Rio Grande do Sul não será como a cidade de Éfeso. Declaramos que a idolatria, a feitiçaria não tomará o estado do Rio Grande do Sul. Há uma igreja poderosa no Rio Grande do Sul que se levanta com autoridade e poder para declarar: Rio Grande do Sul, vem para fora. Nós declaramos que no lugar onde houve morte, haverá ressurreição. Haverá ressurreição onde houve morte espiritual. Haverá ressurreição onde houve morte eterna. Em tantos lugares onde havia já um decreto de morte eterna, haverá ressurreição. 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 Pai, eu oro e declaro, no lugar onde havia morte no Rio Grande do Sul, no lugar onde havia destruição, no lugar onde havia vergonha, haverá honra, haverá louvor ao Senhor, haverá adoração, quebrantamento. Oh Pai, nós te invocamos nesta manhã, Pai, invada os céus deste lugar. Oh Rimanai, Erikianta, Lamachou, Riamaachei, os céus do Brasil sejam povoados com a tua presença. Neste domingo, Senhor, onde a igreja, o corpo de Cristo se reúne em tantos lugares no Brasil para exaltar ao Senhor, nós declaramos que os céus do Brasil sejam tomados por uma atmosfera de adoração, tomados por uma atmosfera de libertação, tomados por uma atmosfera de poder, de graça, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua fidelidade sobre nós, Pai. Nós te amamos, nós nos rendemos diante de ti e te adoramos, porque reconhecemos quem tu és. Pai, fala conosco, continua falando conosco. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão nessa live, que entraram conosco, aqueles que irão assistir depois gravada. Pai, eu declaro em nome de Jesus, opera a tua vontade de uma forma toda especial sobre a vida de cada um. Ó Pai, tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes o que cada um precisa, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus. Vem com a tua provisão. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça. Manifesta as tuas misericórdias sobre a nação brasileira, sobre os meus irmãos nessa live. São guerreiros de oração. São intercessores da última hora. E eu declaro em nome de Jesus que eles serão possuídos pelo teu Espírito para fazer a tua vontade nas suas cidades, para fazer a tua vontade nos seus estados, para fazer a tua vontade na sua rua, para fazer a tua vontade nas suas casas, para fazer a tua vontade, aonde quer que eles entrem ou saiam. Pai, eu oro também pelas pessoas que precisam de cura. Nós recebemos tantos pedidos de oração, tantos pedidos, Senhor. Oh, Pai, intervém, Senhor, intervém na necessidade de cada um. Intervém de uma forma toda especial. Oh, Rikahashi Baire que anda lama,
Tue, tue, que barracia na rache, rebate carrachoi enemai. Declaramos que a tua presença é poderosa e trará cura sobre o corpo físico de cada um que necessita. Em nome de Jesus, eu oro de uma forma toda especial por aqueles que precisam também de salvação nas suas casas. Opera uma obra de salvação na casa dos meus irmãos. Opera uma obra de salvação na casa das minhas irmãs. Que não haja espaço para o pecado, mas que haja uma transformação, uma libertação genuína na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que no mesmo nível onde Satanás um dia saqueou, haverá restituição no mesmo lugar, na mesma área, porque o Senhor é Deus fiel. Pai, nós abençoamos a casa dos nossos irmãos. Declaramos que venha a tua paz, venha a tua graça, o teu poder, a tua manifestação, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, também por aqueles que estão desamparados, aqueles que precisam de provisão, aqueles que precisam da manifestação da tua provisão física, financeira, não sei, espiritual também, aqueles que precisam, Senhor, da tua manifestação de provisão. Opera esta provisão. Opera, manifesta-te, Yahvé. Oh, Yahvé, manifesta-te no meio do teu povo, operando a tua provisão. Tu és Deus fiel e o Senhor nos permite passar por determinadas circunstâncias para que sejamos treinados e tratados pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que no meio das tratativas do Senhor em nossas vidas, nós sejamos fiéis. Nós não desanimemos, nós não vamos desistir, nós não vamos fracassar. Nós não vamos pôr a mão no arado e olhar para trás. Nós receberemos poder do Espírito para permanecer na posição que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus. Eu os abençoo declarando que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Que Deus abençoe cada um. Fiquem na graça do Senhor. Que a presença do Senhor os invada de maneira poderosa. Que vocês transbordem no Senhor. Amém? Amanhã estaremos também em live. Só que amanhã estaremos às 2 horas da tarde na live. Às 14 horas será a live de amanhã. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Então já deixo todos avisados para que amanhã, às 2 da tarde, se você puder, claro, estar conosco ali ao vivo, esteja orando, intercedendo. Se não, salva a live e assiste depois gravada, não tem problema. Mas não deixa de estar alinhado com o propósito que o Senhor tem colocado no seu coração de orar pela nação, orar pelo governo, orar pela igreja, tanta coisa que nós temos que orar, não é verdade? Então que o seu coração esteja no mesmo lugar, no lugar da presença de Deus. E se não estiver nesse lugar, então reformule o lugar onde está o seu coração. Amém? Porque o lugar do meu coração e do seu coração precisa ser o lugar onde a voz do Senhor é poderosa. Onde a voz do Senhor ecoa e traz libertação, transforma, onde o Senhor tem liberdade para agir. É nesse lugar que precisa estar o nosso coração. Não no lugar de soberba, não no lugar de apatia, não no lugar de incredulidade, não no lugar de falta de temor, mas no lugar de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, no lugar de entrega. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça do Senhor. Shalom, shalom.